Oi, pessoal. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje o nosso estudo vai ser o 42. Nós vamos falar de outras curas, narrado em Mateus. Vamos falar da oração. E um terceiro tema, no barco de Pedro. No estudo anterior, nós falamos sobre a cura da sogra de Pedro. Então eu peguei 3 temas agora menores para a gente prosseguir os nossos estudos, né, seguindo a sequência mais de Lucas, conforme nós já falamos, né? Lucas é o que traz o evangelho de modo mais didático, mais pedagógico, né? Outras curas. Mateus 8, 16 e 17. Mateus registrou assim: ao chegar à tarde, trouxeram-lhes muitos obsidiados, e ele expeliu os espíritos com a palavra e curou todos os doentes, para cumprir-se o que foi dito através do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas fraquezas e removeu nossas enfermidades. Marcos registrou assim: ao chegar à tarde, estando o sol já posto, traziam-lhe todos os doentes e obsidiados, e toda a cidade estava reunida diante daquela porta. Então, curou muitos que se achavam doentes de diversas moléstias, e expulsou muitos desencarnados, e não permitiu que os desencarnados falassem, porque sabiam quem ele era. Lucas registrou assim, 4, 40 a 41. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias lhes trouxeram, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curou. Também de muitos saíram os espíritos desencarnados, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, repreendendo-os, não lhes permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Bem interessante essas outras curas. Lógico que a fama de Jesus se esparramou, né? Espalhou mesmo por todas as regiões, por causa da forma com que ele falava, da autoridade com que ele falava, e as curas, né, que ele efetivava. Estudando então a lição, a gente vai ver o seguinte: a libertação então, do obsidiado, né, lá na sinagoga, espalhou-se por toda Cafarnaum. E isso muito favoreceu a divulgação de Jesus. Ficou famoso por todas as regiões, né? E no sábado, as pessoas não podendo trabalhar nem perambular, né, pelas regiões, eles ficavam todos à frente de suas casas, conversando, né? Ficavam nos passeios da casa, vamos dizer assim, conversando sobre tudo aquilo que tinha acontecido e que envolvia Jesus de alguma forma, né? E o teor da conversa era a cura. Todas as curas. Todo mundo falava de Jesus, né? Onde é que apareceu esse moço? Ele apareceu com esse poder, com essa fama, falando coisas que profundas, né? Ele é filho da Maria e do José. E como é que tem toda essa sabedoria, né? O resultado, quer dizer, após essas conversas, quando terminava o sábado, terminava, que eu digo,
às 6 horas da tarde, né? O descanso ritualístico deles, né? Que fazia às 18 horas. Por isso que os evangelistas Marcos registrou após o pôr do sol, porque até 6 horas ninguém poderia fazer nada, eles ficavam sentados aí conversando, né? Então logo o sol se punha, isto é, às 18 horas, lá na região, todo mundo então pegava os seus enfermos, de todos os matizes, com todos os problemas que tinham, e iam para a casa de Pedro. Jesus estava lá, iam buscar a cura. Isso é muito comum, quando aparece alguém fazendo determinados prodígios, aí as pessoas vão todas atrás, né? Porque todo mundo busca um milagre, busca algo fenomenal para ver, né? Para se convencer ou convencer alguém de algo, né? Isso era muito comum. Aí imagina, a casa de Pedro, o, a circunvizinhança reunia, levando seus enfermos com todo tipo de enfermidade e ficavam ali na porta da casa de Pedro, né? As expressões muitos em relação aos curados e todos são equivalentes. Mateus fala que muitos eram curados, ou então fala que todos eram curados, né? O Mateus cita Isaías, porque nós já falamos aqui que Mateus tinha uma preocupação muito grande de provar a genealogia de Jesus, que Jesus veio para o povo hebreu, que ele era filho de Davi, e trazer todas as profecias que eram feitas no Velho Testamento relativas a Jesus. Então, no Evangelho, ele quis demonstrar isso, provar isso, né? E o Isaías disse que Jesus tomaria sobre si as nossas enfermidades. Gente, não era somente um caso físico disso. Jesus não veio aqui para, como diz até o Evangelho, ele não veio aqui para curar corpos, não era um remendão de corpos. Jesus veio para libertar, né? As almas que estavam presas. Lucas diz que Jesus proibiu os espíritos desencarnados falarem a seu respeito, porque nós já falamos no estudo anterior, que mesmo os desencarnados, de repente até atrasados, mas eles sabiam quem era Jesus Cristo. Muitos encarnados não sabiam. Em Jesus, então, proibiu que eles que falassem dele, e isso é muito importante. Isso talvez seja a tônica do próprio estudo, do estudo nosso. A todos, Jesus atendia carinhosamente, livrando e curando os enfermos. Então, Jesus curava muitos, Jesus curava todos. No processo de libertação. Isso para a gente é importante, né? Entendendo essa lição trazida pelos evangelistas, no sentido um pouco mais simbólico e mais profundo, a lição nos mostra o serviço que tem a individualidade, no caso Jesus, que é de promover a libertação das personalidades ainda presas às dívidas do passado. Que as criaturas, esse é o trabalho da individualidade, as criaturas poderão um dia compreender tudo aquilo que está acontecendo, compreender o caminho que estava se abrindo para que pudessem seguir adiante. Ensina também uma coisa muito interessante, que mesmo o espírito liberto e que vive já
no processo da individualidade, ele deve cuidar de todos os veículos físicos. Isso é fundamental. Jesus, então, manifestação crística, manifestação divina, ele tinha que cuidar de si, do corpo físico, porque era o processo de manifestação que ele tinha definido para ele tinha que cuidar de tudo. E isso também serviu de exemplo para que Jesus mostrasse a todas as pessoas que estavam ali, sedentas de cura, famintas de cura, que eles sim deveriam se libertar de todos esses problemas, de todas essas doenças, mas logicamente só é possível fazer isso quando se liberta dos apegos e das obsessões que causam todos esses transtornos, obsessões pelas coisas da matéria, pelo mundo físico, pela materialidade, pelas personalidades. Pelo fato, então, da individualidade já ter subido os degraus, vamos chamar assim, da superioridade, a individualidade já ascendeu, nem por isso pode desprezar ou maltratar os veículos inferiores que o ajudam na caminhada. Gente, olha que legal que é isso. A gente olha a lição, acha que Jesus, traduzindo no pé da letra, que Jesus curava os enfermos, fazia isso, fazia aquilo. Beleza. Mas muito mais do que isso, Jesus libertava tanto o espírito para poder caminhar, quanto as personalidades que ainda estavam presas às dívidas do passado. É muito legal isso. Beleza? Isso serve totalmente para nós. Devemos cuidar de todas as coisas, agradecer por todos os processos materializados que nós estamos tendo. O São Francisco é um exemplo disso. Quando ele desencarnou, ele voltou e beijou o próprio corpo em agradecimento, beijou as mãos, beijou os pés, beijou a boca. Quer dizer, ele agradeceu por todos os veículos físicos que tinham ajudado. Quando Jesus, então, promove a cura, ocorre o processo da libertação. Todo mundo sai ganhando. A personalidade no seu trabalho, a individualidade no seu trabalho, as personalidades que são encaminhadas para o processo da cura, para o autoconhecimento, para a sabedoria que aguarda a todos. Evitemos, então, intransigentemente que nos sejam feitos elogios, ainda que esses elogios digam a verdade. Olha que legal, todos nós estamos subindo no patamar evolutivo. E de repente uma pessoa atingiu um determinado grau de conhecimento em uma determinada área, e as pessoas fanatizam, começam a elogiar. Mas o espírito que manifesta na individualidade, sabendo que, embora esteja num determinado patamar de conhecimento, não é o bastante. Falta muito ainda para percorrer. É tão fantástico isso. Isso é um grau de conhecimento, de sabedoria e, sobretudo, de humildade. Quando se fala
O que eu sei é que nada sei. A história do Sócrates mostra isso. As pessoas se reuniram lá na Grécia, na época, e falaram que tinha escolhido mais ou menos lá 20 pessoas que eles achavam sábios. E dentre essas pessoas estava Sócrates. Então Sócrates falou assim: eu não sei quais são as outras pessoas, vamos conversar com eles, porque de repente eles sabem tudo já. E foi conversando, desconstruindo e reconstruindo o conhecimento na cabeça deles, né? Usando o método socrático, né? De extrair o conhecimento de cada cabeça, né? De cada mente. E ele chegou à brilhante conclusão: gente, por que o pessoal está falando que eu sou inteligente, que eu sou isso, eu sou um sábio? Eu não sou sábio. Eu sou um filósofo, isso é um amante da sabedoria. Eu não sou um sófos, eu não sou sabedoria, não sou sábio. Eu estou buscando a sabedoria. E depois todo mundo chegou à conclusão, pela própria frase dele, que o que eu sei é que nada sei. É muito legal isso é bastante profundo, apesar de ser assim uma frase propalada por todo mundo, né? O que eu sei é que nada sei, isso é sabedoria. Porque ele sabia que ele não sabia tudo. Enquanto que quem sabe que sabe, ou acha que sabe, esse não tem mais nada para aprender. E olha como Jesus disse, esse trecho ele é fundamental para todos nós, sem exceção. Quando Jesus disse: o que eu faço, vocês farão mais do que eu estou fazendo agora. Porque eu vou para o Pai, e tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja bem, Jesus disse que nós um dia podemos fazer mais do que Jesus fez. De repente isso é remotíssimo, ou praticamente impossível. Mas mostra então que ninguém pode se vangloriar ou se gabar de estar num determinado patamar, porque aquele patamar que ele está não significa o patamar superior de todos os superiores. Não é essa linha, né? Por mais elevado que a gente seja, que qualquer um de nós seja o cientista, nós que eu falo terreno aqui falando, e mesmo no plano dos espíritos, há muita outra coisa para a gente reconhecer, conhecer. Né? O André Luiz traz uma passagem bem interessante, que às vezes é falada, mas algumas pessoas falam, mas talvez não tenha ainda... Eu nunca vi uma interpretação nesse sentido, né? Já vi várias pessoas citando essa passagem, mas não tem assim a profundidade, né? Não sei se pensa. O André Luiz, lá no livro Conduta Espírita, é um livro muito, muito lido, né? Ele confirma uma coisa muito interessante. Ele fala assim, no livro, eu vou ler o trechinho mesmo do livro: fugir de elogiar companheiros que estejam agindo de conformidade com as nossas melhores aspirações, para não lhes criar empecilhos à caminhada enobrecedora. Embora nos constitua o dever de prestar-lhes a assistência e o carinho para que mais se agigantem nas suas obras. Olha o que o André Luiz escreveu. Se a pessoa está fazendo aquilo que a gente acha bacana, ao invés de elogiar, falando, você é isso, é aquilo, você não é o máximo, você é o último, né?
último biscoito do pacote, vai por aí fora. Nada disso. A gente precisa ajudar essas pessoas para que elas não caiam na tarefa que eles estão desempenhando. Porque se o orgulho toma conta, se a vaidade toma conta, aí a coisa complica. Porque o tombo pode ser grande, como diz até uma música, um sambinha, quanto maior o coqueiro, maior é o tombo do coco. Então precisa ter esse cuidado, né? E o André Luiz arremata dizendo: o elogio é sempre dispensável. Isso é muito legal. Olha o que Jesus e João Batista representam para nós lá nos estudos anteriores que nós fizemos. João Batista disse: convém que eu diminua para que ele cresça. Isto é, eu vou fazer de tudo para que Jesus cumpra o seu trabalho. E eu, então, vou ceder os meus discípulos, porque eu vim para preparar o caminho. Eu sou, o precursor. Esse aí é a tônica do nosso primeiro estudo. O segundo estudo é sobre oração, igualmente fantástico. Marcos registrou assim, capítulo 1, 35 a 38. Levantando-se antes da madrugada, noite ainda, saiu e foi a um lugar deserto e aí orava. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, tendo encontrado, disseram: todos te buscam. Disse-lhe Jesus: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu também aí pregue, porque para isso vim. Lucas registrou assim: sendo já dia, saiu e foi a um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e tendo-o encontrado, queriam detê-lo para que não as deixasse. Mas ele lhes disse: também às outras cidades eu preciso dar as boas notícias do reino de Deus, pois para isso fui enviado. Legal também. Estudando a lição, após o trabalho intenso da noite de sábado, Jesus sai ainda de madrugada, da casa de Pedro, segundo Marcos, e logo que surge o dia, segundo Lucas, e vai a um lugar deserto. Simão, Pedro, e os companheiros vão procurá-lo, para informar que há muita gente querendo buscar Jesus, conversar com Jesus, segurar Jesus. Mas ele diz que precisa ir às outras cidades para anunciar a boa nova, pois esse sim é o ministério dele, é o trabalho que ele tinha que fazer. Para isso que ele foi enviado. Foi para isso que ele veio. Olha que legal. Aí tem um estudo interessante que pela doutrina espírita esclarece bastante. Confirmação. Se a gente lê esse trecho aqui agora com o entendimento da pré-existência do Espírito, facilita bastante. Ele disse que veio, que ele foi enviado para anunciar a boa nova a todos. Não é apenas uma cidade, há uma vizinhança pequena. Em outro trecho ele disse: tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, também devo buscá-las. Vamos lá, então, em termos da pré-existência do Espírito, só vem ou é enviado quem já existe. Se o Espírito fosse criado no mesmo tempo ao nascer, não teria sentido essa expressão. É claro que isso passa batido. As pessoas às vezes não pensam nisso. Qual seria a lógica se o Espírito fosse criado somente ao nascer? Que não tivesse pré-existência, o sentido de ser enviado não tem muito sentido. Mas sim, Jesus então deveria ter dito: para isso eu fui criado.
e não enviado. Se ele foi enviado é porque já tinha uma missão. Tanto ele quanto para quem ele foi enviado. Isso é só um adendo para a gente perceber como é que é legal isso, né? Entendendo então a lição no sentido mais simbólico, mais profundo, Jesus demonstra com esse exemplo que por mais elevado que seja ou esteja o espírito, ele não pode de jeito nenhum abandonar a união com Deus na oração. Jesus é o ser para orar. E só vai encontrar Deus no deserto, no isolamento, né? Quando se busca a prece que fortalece, não há outro lugar para encontrar senão entrar no quarto, como dizer, e ore a Deus que está no oculto. E o Pai que está no secreto, ele vai nos atender. Jesus saiu então sozinho, ainda de manhã, para buscar esse encontro com o coração sagrado dele. Muitos acreditam, mesmo nas casas espíritas, que o trabalho em si já é oração. Isso faz o maior sentido. Isso ninguém vai contestar. Mas só isso não basta. Porque há N trabalhos em que ali não está, no trabalho, não está colocado, vamos dizer assim, o aspecto íntimo do coração sagrado. Há muitos trabalhos espirituais que são apenas ritualísticos e rotineiros. Igual nós já falamos, não adianta a gente sair para a tarefa A, B ou C e achar que a nossa vida foi completa com aquilo. Não, longe disso. Fazer aquela atividade é legal? Claro, é fora de dúvida. Mas ela não é bastante. Precisa colocar a intimidade espiritual na tarefa. Aí sim vira a oração. O trabalho em si é fantástico. Eu vou dar cestas básicas? Ótimo, maravilhoso. Eu vou ajudar a construir as casas? Ótimo, não tem problema nenhum. Eu vou participar do bazar da casa espírita? Beleza. Mas todas essas tarefas precisam ser feitas com a pureza íntima do coração sagrado. Senão é apenas uma tarefa. Não é isso? E para isso, nós só vamos encontrar. Se até Jesus fez isso, imagina a gente. A gente precisa encontrar um momento, ou de manhã ou à noite, que nem todo mundo apregou isso, para estar consigo mesmo. Isto é, você está com você mesmo, a personalidade, buscando a individualidade que reside no coração sagrado de cada um de nós. Porque todos nós, sem sombra de dúvida, quando nós fomos enviados aqui para a Terra, reencarnando aqui, nós temos uma tarefa para cumprir e que, logicamente, essa tarefa está diretamente ligada ao nosso processo espiritual. E a gente precisa cumprir o mais à risca possível essa tarefa. Não devemos, por exemplo, nos descuidar. Podemos, logicamente, e devemos atender todos aqueles que nos chamam, mas não permitir que aquele atendimento sirva de subterfúgio para que a gente saia do nosso roteiro. É difícil até a gente compreender isso, né? Por quê? Por que a gente precisa ter esse cuidado? Atender todo mundo, sim, mas há uma série de pessoas e de situações que, se a gente não tiver cuidado para dizer não naquela situação, aí eu
não vou dizer qual que é de cada um, porque cada um tem a sua própria tarefa para executar, a sua tarefa espiritual, para não nos desviar do caminho que a gente propõe. E o mundo está cheio de coisa que nos afasta disso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para saber o que é uma caridade real ou uma caridade mal interpretada. Aí vai ficar para cada um pensar, né? Porque nós não temos o direito de falsear as tarefas de ninguém e muito menos os deveres espirituais que cada um de nós tem. Cada um de nós tem uma obrigação para cumprir. Talvez seja dentro do lar só. Ninguém vai ser um expositor espírita que fazer N centros espíritas. Não é todo mundo que é assim. Cada um vem com o seu trabalho. Ou um pastor que tem que levar o evangelho para o mundo inteiro, ou a igreja católica que tem que construir uma igreja em cada lugar. Cada um tem o seu trabalho. Às vezes o nosso é apenas e tão somente cuidar da nossa família, que já é, como diz o livro dos Espíritos, já é uma grande missão. Beleza? Ensina a gente também esse trecho que jamais deve o Espírito deixar de fazer a sua oração, que é a união com Deus. Porque todos nós somos necessitados. Todos nós temos N veículos inferiores e que constantemente nos distraem. Chama a nossa atenção para um processo de distração daquele processo que nós estamos fazendo. Imagina se Jesus, porque ele começou a ficar famoso, ia falar, não, tá bacana, meu trabalho tá bonito, tô sendo aplaudido, isso assim, todo mundo quer me ver, todo mundo quer me tocar, quer que eu fique com eles, né? Então tá bacana, eu vou ficar por aqui. Não, ele não ficou. Ele falou, eu tenho trabalho para fazer, eu tenho que ir em outros lugares, né? Então Jesus jamais iria se deixar distrair. Essa é uma parte importante para nós, né? Porque o caminho para Deus, por si só, já vai ajudar. O caminho para Deus não é, como diz o próprio Evangelho, a porta é estreita. Nós vamos encontrar muitos espinhos, muitas dificuldades impostas por nós mesmos ontem, né? Situações desequilibradas do ontem, a gente precisa reequilibrar agora. Então nós devemos nos elevar a outros planos diante das dificuldades que a gente tem, né? Para que a gente não ceda aos apelos desordenados, vamos dizer assim, dos nossos veículos inferiores, que são o próprio corpo nosso, excessos de cuidado com o corpo, né? Voltado para a vaidade, não estou dizendo porque a manutenção do corpo ela é fundamental. Mas hoje, por exemplo, se a gente deixar as coisas como estão, a gente também é arrastado, porque há um padrão de corpo que a sociedade quer, há um padrão de carro que a sociedade quer, há um padrão de bairro que a sociedade quer. E se a gente não tiver cuidado, todas essas nossas sensações, essas nossas emoções são contaminadas. Se você quer cuidar do corpo, perfeito, precisa cuidar. Mas se aquilo vira uma obsessão, eu preciso malhar, porque eu preciso tornear isso, porque eu preciso fazer aquilo outro, porque eu tenho que ter o corpo perfeito para agradar a sociedade, aí sim, provavelmente estará cuidando mais das sensações e das emoções materiais do que do próprio espírito, porque malhar o espírito não é fácil, não. Se o próprio malhar nas academias da vida aí já é um pouco complicado, imagina malhar o espírito. É mais complicado, né? Então a gente precisa orar nesse sentido interpretativo que nós estamos trazendo, né? Que
Orar para nós, então, significa que a personalidade falando com a individualidade. Isso para nós é oração. A personalidade encarnada falando, conversando com a individualidade desencarnada. Seria o filho conversando com o pai. Né? Não existe nada melhor do que a amizade e intimidade com o nosso Criador. Não existe nada no universo melhor que isso. E para obter esse relacionamento íntimo com Deus, a gente precisa ir para o lugar secreto. Isto é, sair do populacho comum e isolar-se dentro do nosso coração sagrado, que é ali que está a nossa centelha divina. Ali está Deus sempre, sempre, sempre disponível. A providência divina é a solicitude de Deus. Está sempre disponível, então, e acessível a qualquer um de nós. Nas nossas emergências, nas nossas urgências e nos momentos de paz e de calmaria. Ele está também. Você fala com Deus e Ele escuta. De forma íntima, de forma amigável, de forma pessoal. Isso é oração. Quando entramos, então, no lugar secreto, nós mergulhamos nas águas profundas do nosso coração sagrado e ali está Deus, na nossa intimidade. E Ele nos enche de poder e nos capacita para uma determinada ousadia que nos permite caminhar completamente seguro ou o mais seguro possível para a nossa jornada evolutiva. Quando vocês estiverem assim mais tranquilos, que leem, por exemplo, o Salmo 91, porque olha o que está escrito lá. Salmo 91 é um salmo. Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, né? E dependendo da Bíblia, 90. Mas segundo a divisão que a gente mais trabalha, é o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansará à sombra do Todo-Poderoso. Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pouca gente talvez saiba disso, que o abrigo do Altíssimo é o nosso coração sagrado. O nosso último trecho, só para a gente fechar, é no barco de Pedro. Lucas registra assim: apertado pela multidão que ouvia a palavra de Deus, estava Jesus em pé junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à terra. Mas os pescadores haviam desembarcado e levavam suas redes. Entrando em um dos barcos, ele pediu a Simão que afastasse o barco da terra. E sentando-se no barco, dali ensinava a multidão. Olha que legal que é isso também. Após tê-lo ouvido várias vezes na sinagoga, todo sábado o pessoal ia atrás de Jesus Cristo. Isso é muito comum, né? Todo mundo buscava, ávido por resolver seus problemas, né? A multidão então se aglomerava onde que Jesus estivesse, né? Para ouvir a sua palavra e receber os seus benefícios, né? Cheios de amor, cheios de carinho, cheios de benevolência, né? Onde quer que Jesus estivesse, ali estava uma multidão enorme, ávida para beber, né? Para comer seus ensinamentos, alimentar daqueles ensinamentos. Assim, então, ocorreu que quando Jesus estava caminhando na praia lá do lago de Genezaré, que nós já falamos também disso, o povo viu e foi todo mundo atrás dele imediatamente.
envolvendo Jesus, comprimindo, né, apertando. E Jesus então viu 2 barcos que estavam lá na praia. Os pescadores já tinham tirado deles as redes. Então pediu a Simão que o recebesse em seu barco e que o afastasse um pouco da terra. E assim falou ao povo. Gente, olha que legal que Jesus pediu para afastar. Vamos entender isso então. No sentido um pouco mais profundo, quando uma criatura começa a ter fama, geralmente é muito procurado. Isso é normal. A gente está vendo isso todo dia aí, todas as repercussões, né? Porque todos querem ouvir, todos querem ver, embora as pessoas não pratiquem o que ouvem, mas querem ouvir, né? Querem no mínimo participar, estar presente naquele momento. Quando, pois, Jesus estava assim, apertado pela multidão, ele soube manter distância. E nós devemos fazer a mesma coisa. O que é manter distância? É rejeitar todo mundo? Não. É afastar-se do terra a terra. É ter cuidado para a inveja, a vaidade, o orgulho, afetem, né, naquele momento. Afastar-se nesse sentido, ter cuidado com isso. Mas nem por isso você vai deixar de ensinar. Mas também ele não vai permitir um contato demasiado estreito que vá lhe impedir a caminhada. Como é que é isso? Jesus sai da terra, isto é, do processo físico, passa a barca de Pedro, significando o processo intelectual, sobre as águas, significa o processo da interpretação pelo Espírito, não pela letra. E com isso ele foge às sensações e às emoções, ensinando segundo, não no sentido do raciocínio e da razão, mas falando à mente do Espírito. Por isso precisa afastar. Por isso Jesus pediu para afastar a terra, afastar o barco da terra, para que entre a terra e o barco tenha o elemento fluídico. A água é o elemento mais fluídico que nós temos na matéria. Essa matéria conhecida, matéria densa que a gente fala, claro, né? Então a água formou aquele espelho. Bastava uma lâmina de água para que o sentido simbólico se estabelecesse. Jesus dentro do barco, o sentido mais espiritualizado, e o pessoal na terra, literalmente. Esse é um sentido bem interessante. Então, sempre que as multidões, que a multidão de sensações, isto é, de curiosidade, de admiração e de pasmos, nos quiserem apertar para buscarmos o conhecimento espiritual, sensitivo ou emotivo, devemos sair do terra a terra e entrar na barca. Isso é afastar-se, que nem eu disse, né? Nos afastar do terra a terra, basta uma lâmina de água. Para que o estudo possa ser entendido, intuído, e para que aquela pessoa que receba aquele conhecimento possa não apenas se satisfazer por aqueles ensinamentos que foram trazidos, mas se transformar por meio deles. Compreender, sim, para praticar e não apenas ouvir por uma satisfação tola de cada vaidade, ou de nossa vaidade. Gente, foi isso que eu preparei para vocês. E a gente sempre pede ao nosso Pai maior, ao nosso Criador, que nos conceda paz. Que essa paz possa entrar em nossa intimidade e aí fazer morada. Obrigado por tudo, gente, e até segunda que vem.